Primeiro, o Jailson Macedo de Freitas, ele não é árbitro atuante, ele é um ex-árbitro da CBF. Atualmente, ele exerce o cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana. E o que é importante fazer o levantamento é se ele tinha alguma designação oficial por parte da Federação Baiana como delegado do jogo ou com alguma função escalado pela Federação Baiana, porque os delegados dos jogos são locais. Então, o primeiro ponto é isso, se ele tinha alguma atribuição, alguma escala oficial para estar no terreno de jogo ou não. E aí seria normal que fosse alguém da Federação Baiana? Normalmente, o delegado local é uma competência da federação local. De acordo com o regulamento geral das competições da CBF, o delegado local vai ser sempre o presidente da federação, uma questão de formalidade, e na sua ausência, porque o presidente de federação nunca trabalha, ele vai fazer a escala e essa escala tem que ser comunicada. Então, o primeiro passo é isso, é saber se o Jailson tinha alguma função para estar ao lado do campo ou se estava de maneira inadequada. Isso precisa ser levantado. Por quê? Nesse campeonato, a CBF passou a utilizar o quarto árbitro neutro, justamente para evitar essa pressão do quarto árbitro local, que às vezes fica pressionado ali pelo time da casa, já atuou em jogos do campeonato local. Então, para evitar essa pressão, a CBF está usando o quarto árbitro neutro nessa competição. E o quarto árbitro escalado para o jogo de hoje é o Fernando Salles Nascimento, ele é do Pará, então ele estava atuando como quarto árbitro. E para ter uma interferência, para um comunicado de uma má conduta para que o árbitro aplique o cartão vermelho, essa informação teria que partir do quarto árbitro. Então, o relato da súmula vai ser importante para a gente analisar de que forma vai ser relatado, para saber se essa informação para a expulsão do Diego Costa partiu do quarto árbitro ou não. Em relação ao Jailson, ele está escalado sim no próximo jogo na Copa do Brasil, Operário e Grêmio, mas ele está como assessor de arbitragem. O assessor, ele desempenha a função à distância. Então, ele não vai para o Paraná, ele vai trabalhar da casa dele, o assessor acompanha o jogo, ele faz o trabalho de preparação para o jogo, depois faz o recorte dos vídeos e tem um trabalho de retroalimentação, um trabalho de devolutiva com os árbitros. O analista de campo desse jogo, Operário e Grêmio, vai ser o João Carlos Hartmann, que é do Paraná. Então, o Jailson não estará Bom esclarecer também, presencialmente nesse jogo do meio de semana, jogo que será apitado pelo Jefferson Moraes, que é da Federação de Goiás. Rapidamente, PC, essa decisão de tirar os jogadores do banco de reservas pode caber punição? Vai ser relatado em súmula, aí é uma competência do tribunal de tentar procurar algum artigo, se entender que se é uma falta de respeito para com o jogo, aí é um trabalho da justiça. Em relação ao jogo, para ter continuidade, inclusive eu fui consultado a respeito disso, o jogo, para iniciar ou ter a continuidade, precisa ter no mínimo 7 jogadores no campo de jogo. A regra não diz que precisa ter jogador no banco de reserva, então essa saída é lógico que é reprovável, é ruim para o espetáculo, né? Mas ela não interfere ali na continuidade do jogo, tanto é que o Braulio tocou o jogo até o final. Em relação... Pois não. Não, rapidinho, porque a gente já vai ter mais participação tua, preciso chamar um intervalo rapidinho, mas dá pra gente só encerrar sobre esse jogo, para voltar, porque tem mais polêmica de arbitragem sobre outras partidas, né? Perfeito, mas eu acho que a gente tem que falar sobre o trabalho do Braulio Machado, e eu concordo muito com o que vocês falaram, porque para mim faltou critério na condução do jogo. Você não pode... a prioridade num jogo tem que ser a normalidade. A partir do momento que você tem a normalidade de interpretação de faltas, de condução do jogo, aí você pensa na continuidade, que é o deixar o jogo fluir, deixar o jogo correr. Você não pode misturar nunca e confundir as interpretações, deixar de marcar faltas muito claras, que foi exatamente o que aconteceu no jogo. O critério dele de identificação de falta foi muito ruim. Já tinha acontecido na semana passada no jogo Atlético Goianiense São Paulo, que ele expulsou o Gabriel Barros, e o Gabriel Barros tinha sofrido uma falta claríssima do Alan Franco. Ele não deu a falta do Alan Franco e, na sequência, o Gabriel Barros acabou atingindo o Pablo Maia e foi expulso. Isso na semana passada e hoje ele está escalado novamente. Então, assim, a atuação dele foi ruim, deixou de marcar várias faltas, teve um critério muito confuso na identificação das faltas. Inclusive, eu separei alguns lances, vou pedir rapidamente para a gente rodar os lances aqui que eu pedi para separar,
rapidamente para a gente fazer uma análise, eu sei que o nosso tempo está apertado, mas acho que vale sim. O primeiro lance, que acho que esse é um lance importante do jogo, eu concordo com a decisão, porque a ação do João Pedro foi claramente na bola, um contato pleno na bola. No momento do contato, ele estava bem distante do Jean Lucas, ele chuta a bola claramente, o Jean Lucas continua correndo, tem um contato, mas dá para perceber claramente que o João Pedro está com a perna recolhida. Essa sim uma boa decisão. A gente vai para o próximo lance, na sequência, por favor, já, que é um cartão mal aplicado para o Gustavo Nunes, que foi falado na nossa transmissão, num contato que não foi falta, numa disputa com o Arias, que ele está totalmente já desequilibrado. Esse é um contato simples de referência e uma marcação de falta completamente fora do critério que ele estava adotando, ou seja, na verdade não teve critério na condução do jogo, né? Porque ele confundiu muito essa questão do que é contato permitido, do que é falta que deve ser marcada. Então esse foi um cartão por reclamação, dentro de vários outros, muito pela falta de continuidade. Essa é a falta reclamada pelo Grêmio, a ação do Gabriel Xavier foi na bola, e aí esse é o momento que ele para o jogo para expulsar. No primeiro momento parecia até que era a expulsão do Renato, mas ficou esclarecido que a expulsão foi do Diego Costa. Nós pegamos apenas alguns lances aqui para poder exemplificar, mas assim, foram muitos lances, um critério realmente muito confuso, que para um árbitro que é do quadro da FIFA, tem que saber identificar o que é contato permitido. Você não pode nunca querer diminuir o número de faltas e aumentar o tempo de bola rolando, infringindo a regra. O árbitro ele tem que ter o controle da regra do jogo, tem que ter o conhecimento e tem que saber identificar o que é contato permitido pela regra do que é o contato faltoso. E no jogo de hoje faltou realmente uma atuação ruim nesse sentido do controle e da condução da partida. E pelo que você traz, PC, não é uma novidade, o Braulio teve essa mesma conduta na última rodada, então é algo que precisa, no mínimo, ser cobrado dele ou ser trabalhado, porque não é um critério, né? O que está havendo são erros. Sem dúvida, acho que todos nós somos favoráveis a um jogo com menos falta, com menos simulação. Acho que aqui a gente para o jogo demais, essa é uma crítica que a gente sempre faz, mas o controle do jogo ele passa principalmente por uma boa decisão técnica, por acertos na identificação de faltas, e isso faltou. Você nunca vai diminuir tempo de bola rolando, aumentar tempo de bola rolando, diminuir o número de faltas, deixando de marcar faltas claras. Isso acaba enervando todos os jogadores, e foi exatamente o que aconteceu hoje. Chegou um determinado momento que os jogadores já não sabiam mais qual critério que tinha que ser adotado, e um critério que foi ruim desde o início do jogo e muito bem pontuado pela nossa equipe durante a transmissão.